Meu irmão, minha irmã, que bom nós nos encontrarmos aqui mais uma vez para meditarmos sobre a palavra de Deus do Evangelho do 29º domingo do tempo comum. Você vai perceber e vai ouvir neste final de semana, neste domingo, sobre o Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 8. E hoje eu gostaria de iniciar com você no primeiro versículo, que vai dizer assim: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar aos discípulos que caminhavam com ele, que conheciam Jesus. Mas Jesus conta essa parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está contando uma parábola para os discípulos para mostrar para eles que eles tinham uma grande necessidade de orar sempre. Orar sempre é uma coisa e nunca desistir da oração. E por que Jesus fala isso? É um versículo que nós poderíamos ficar aqui um tempão falando sobre ele. Primeiro, porque é a oração que vai sustentar o homem, que vai sustentar o cristão, que vai sustentá-lo no dia a dia. E sem desistir dela, mesmo quando nós não temos uma resposta na hora e no momento em que queremos. E se Jesus fala que é necessário rezar sempre sem desistir, porque foi essa a vida de Jesus. Nós vamos contemplar, se você pegar nas Sagradas Escrituras, você vai ver que em todos os momentos decisivos da vida de Jesus, em momentos cruciais da sua vida, Jesus ia para o monte orar, buscar no coração do seu Pai aquilo que era a vontade do Pai para ele e para fortalecê-lo no seu combate do dia a dia. Já que a nossa vida é um grande combate, a oração também é um grande combate. Isso nós vamos ver hoje. O Catecismo da Igreja Católica diz que a oração é um grande combate. É um combate espiritual contra o mal, contra nós mesmos, contra a nossa própria vontade e ao mesmo tempo para submeter o nosso coração ao querer e à vontade de Deus. Então é um grande combate no dia a dia a oração. E Jesus vai dizer que nós temos uma necessidade de rezar sempre. Em todas as circunstâncias nós precisamos orar, porque orar é submeter a Deus todas as nossas ações, todas as nossas decisões no dia a dia. É saber que existe um Senhor e quando eu oro, eu submeto a Deus as minhas atividades, aquilo que eu vou fazer, a minha vida e a vida das pessoas pelas quais eu estou rezando. E nunca desistir. Eu fui pesquisar um pouquinho no original grego para a gente ver o que significa a palavra desistir. Desistir significa estar sem vigor, estar abatido, esgotado, sem coragem. Então Jesus está dizendo que nós temos uma necessidade de orar sempre para que nós nunca estejamos sem vigor, nem abatidos, nem esgotados e nem sem coragem. Porque se a oração é um grande combate, se a nossa vida é um grande combate todos os dias, ninguém entra num combate para perder. Ninguém vai para uma luta para perder. Todo mundo vai para uma luta. Quando a gente assiste, por exemplo, se você assistir uma luta de boxe, seja a luta que for, você vai ver que todo mundo que vai para a luta vai para vencer. Então, quando nós entramos num combate de oração, nós não podemos ir sem vigor, sem coragem, abatidos e esgotados. Então, é a oração que vai nos colocar de pé e sem desistir para que nós não caiamos no abatimento. E uma pessoa abatida, esgotada, já cansada, é claro que ela vai perder essa grande guerra. Só que para falar desse combate da oração, e Jesus está dizendo que nós temos essa necessidade de rezar sempre, você precisa rezar sempre, eu preciso rezar sempre, nós vamos ver, porque eu gostaria de falar do Evangelho, que vai falar da viúva que pediu para aquele juiz iníquo, juiz injusto, e a força de pedir, ele acabou atendendo ao pedido dela. E o interessante é que o Evangelho vai dizer assim, o juiz vai dizer, por fim ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. No original não está escrito assim, para que ela não venha me agredir. No original está dizendo para que ela não me dê um soco debaixo do olho. Olha que interessante, para dizer realmente que é um grande combate.
Então, para não levar um soco no rosto, debaixo do olho, o original vai dizer bem assim, esse juiz foi e fez justiça para ela. Enfim, a gente poderia falar muito sobre essa viúva, sobre a atitude. Se o juiz que era injusto fez justiça para essa viúva, quanto mais Deus que é justo e que é puro amor. Só que como eu estou falando do combate da oração, eu queria pegar a primeira leitura com você hoje do livro do Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 13, que é a primeira leitura da liturgia desse 29º domingo do tempo comum, que você pode pegar na sua Bíblia. Nós não temos muito tempo para poder ler todo o texto, mas você pode pegar o texto. Então eu quero pegar apenas alguns versículos que eu creio que sejam muito importantes para nós. Já começa dizendo, aqui na liturgia, na tradução litúrgica, nós vamos ver escrito assim, e pode ser que na sua Bíblia também esteja. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Eu quero pegar no original do hebraico para a gente compreender um pouquinho. Vai dizer que Israel murmurou em Meriba, o povo de Deus murmurou porque não tinha água para beber, e toda murmuração nos leva a um enfraquecimento da oração, porque nós não rezamos. Ao invés de buscar em Deus, nós reclamamos e vamos nos enfraquecendo. Aquilo que Jesus vai dizer, que temos que orar sempre sem desistir, ou seja, sem murmurar, sem ficar abatidos, sem reclamações que vão esgotando as nossas forças. Só que lá no original está escrito assim, que naqueles dias, né, Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. E por que eu quero pegar essa palavra Amaleque? Porque aqui não está dizendo que os amalecitas vieram, está dizendo que uma pessoa, Amaleque. É claro que o exército dele veio junto, por isso que o texto vai dizer os amalecitas, mas na verdade é Amaleque. E segundo alguns rabinos, grandes estudiosos do Antigo Testamento, segundo alguns, eles vão dizer que Amaleque representa a força do mal no mundo. Vão dizer ainda que Amaleque não tinha motivos nenhum para combater Israel. Por quê? Porque quando o povo de Deus estava indo para a terra prometida, as terras que foram prometidas não tinha nada a ver com as terras de Amaleque, então ele não tinha motivo nenhum para atacar o povo de Deus. Mas como ele representa as forças do mal e ao mesmo tempo ele queria mostrar, segundo os rabinos, Amaleque queria mostrar um desprezo ao Deus dos hebreus, um desprezo ao Deus de Israel. E com isso, é por isso que ele ataca então o povo de Deus, do nada, sem motivação nenhuma. Amaleque, que representa as forças do mal, que quer combater o Deus verdadeiro. E como que ele combate o Deus verdadeiro? Combatendo seus filhos. E por que ele combateu os seus filhos? Porque o povo tinha acabado de murmurar e a murmuração esgotou as forças desse povo, deixou esse povo enfraquecido. A própria palavra murmuração vem de uma raiz no original hebraico que significa parar, ficar parado, hospedado, ou seja, alguém que está hospedado é alguém que não continua a sua caminhada, parou. Então perdeu as forças, está esgotado, ou seja, a murmuração o paralisou. E Amaleque viu isso, que o povo estava enfraquecido por causa das reclamações. O que ele fez? Agora é minha hora de atacar esse povo e destruí-lo, porque destruindo esse povo eu vou atingir o Deus deles, porque eu desprezo o Deus desse povo. Só que aí está o grande combate da oração. Quando Amaleque se levanta, e é interessante que vai dizer o texto, Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. A palavra Amaleque, no hebraico, significa aquele que vive no vale. Então é aquele que está embaixo, no vale, na parte de baixo. Ou seja, geralmente o vale é o lugar da sombra da morte, é o lugar do mundo tenebroso, né? O Senhor que nos acompanha nos vales, passa conosco, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, eu não temerei. Então, ou seja, é o lugar das trevas, é o lugar do perigo. E o monte é o lugar da presença de Deus, é o lugar da Shekhinah, da glória de Deus.
E Rafidim significa o lugar do repouso. Então Rafidim deveria ser o lugar onde o povo de Deus iria repousar, descansar, uma antecipação da terra prometida, uma antecipação da vida de Deus. Só que por causa da sua fraqueza, da murmuração, o povo estava fraco e ao invés de descansar, o lugar que deveria ser o lugar de repouso se tornou um lugar do grande combate. Então foi aí que Amaleque atacou. Só que a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer, quando Moisés viu isso, ele já pegou Josué e disse, vai escolher alguns homens para lutar por nós. Amanhã, vai dizer Moisés, de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. Vai dizer Moisés, escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. E Josué vai dizer o texto que ele fez o que Moisés disse. E Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina, no lugar mais alto, que significa o lugar da presença de Deus. Enquanto Amaleque, aquele que puxa para baixo, aquele que puxa para o vale, queria derrotar o povo de Deus, o que Moisés fez? Ele foi combater. Foi combater na oração. Ele subiu ao monte, ao pico, a colina do monte, o lugar mais alto da colina, para orar. E não foi sozinho. Ele levou com ele Arão e Hur. O que vai dizer Jesus mais tarde para nós? Que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, ele está no meio deles. É claro, estava falando do amor, da caridade e da unidade, mas aqui esses 3 entraram em comunhão. Nós poderíamos dizer que é a comunhão dos santos. Porque quando nós oramos, nós não oramos sozinhos. Nós oramos a Deus e tem uma multidão de anjos e de santos que rezam conosco, que combatem conosco para que sejamos vitoriosos na oração. Então Moisés leva com ele Arão e Hur e vai dizer o texto que Moisés conservava a mão levantada. Moisés, o contrário do vale, ele vai para o lugar alto, o lugar da presença de Deus. E vai dizer, Moisés conservava a mão levantada. Só que esse verbo levantado, mão levantada, ele está num tempo no hebraico que nos leva, que significa para nós, o tempo do verbo significa que ele vai fazer levantar. Então, quando Moisés levanta as mãos, deixa eu me explicar. Na verdade, ele está levantando, ele vai fazer levantar um povo. Porque o povo estava fraco, desanimado, como eu disse, o texto lá de Lucas, desanimado, abatido. Então, quando Moisés levanta suas mãos, não são as mãos de Moisés, vão dizer os rabinos, que dão vitória ao povo. Pelo contrário, quando Moisés levanta suas mãos, a sua intenção é levantar um povo, e esse povo vai olhar para o céu, vai levantar os olhos e vai combater em nome do Senhor. Então, sabendo que a força para o alto, para os montes eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro. Foi isso que Moisés fez. Moisés sobe na colina, quando ele levanta as mãos, na verdade ele está levantando um povo para combater o mal, já que Amaleque simboliza a força do mal. Para combater o mal, poderíamos dizer hoje de Amaleque que seria Satanás, que se levanta contra os filhos de Deus, porque contra Deus ele não pode nada, então como se pudesse atingir a Deus, ele se levanta contra os filhos de Deus. Do nada Amaleque apareceu, e na nossa vida também é assim, do nada o mal se levanta contra nós. Mas aqui está o segredo, olha o que diz o texto. Enquanto Moisés conservava a mão levantada, na verdade ele levantava um povo vitorioso. Mas quando abaixava a mão, era Amaleque que vencia, porque quando Moisés abaixava as suas mãos, o povo tirava o seu olhar de Deus, tirava o seu olhar do monte. Então, meu irmão, minha irmã, o nosso combate de cada dia na oração é um combate olhando para o alto. Nós combatemos as forças do mal que se levanta contra nós, contra aqueles que amamos, contra a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Você já deve ter experimentado isso. Do nada, o mal se levanta contra você para tentar te destruir. E geralmente quando nós estamos abatidos, enfraquecidos, quando nós tiramos o nosso olhar do monte, já não levantamos as nossas mãos mais, aí ele vai vencendo. Então o que fez Moisés? Moisés combateu.
Moisés foi orar para que o seu povo, que é o povo de Deus, vencesse. E todas as vezes que as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo vencia a batalha. Ele abaixava a mão, o povo, quem ganhava era Amaleque. E quando Moisés, a mão dele foi ficando pesada, cansada, o que ele fez? Hur segurou a mão de um lado, Arão do outro, e colocaram eles sentados sobre uma pedra. É muito interessante essa passagem. Por quê? O que Deus quer dizer para mim e para você? Dizer que se queremos sustentar um povo, levantar a nossa casa, colocar a nossa casa, o trabalho, pessoas que amamos de pé, nós precisamos também estar com as nossas mãos levantadas, em oração, em combate. E quando elas estiverem pesadas, nós precisamos de intercessores, de amigos, de irmãos que vão sustentar as nossas mãos na oração, para que o povo, a nossa casa, a nossa família, a igreja de Deus permaneça de pé. O mais interessante é que se nós podemos orar dessa maneira, quanto mais Jesus. Jesus é o grande intercessor. Então Jesus é o novo Moisés. Na verdade, antes de nós combatermos na oração, nós temos que acreditar que existe um Deus que combate por nós e que ora por nós. Se Moisés sentou naquela pedra, levantou os dois braços, Arão e Hur, cada um segurou de um lado, quanto mais Jesus. Jesus também sentou numa pedra, mas não uma pedra qualquer. Jesus sentou-se sobre a cruz. E o que segurou a sua mão, a direita e a esquerda, não foram nem Arão e Hur, mas foram os cravos que o prendiam na cruz. E esses cravos seguraram as mãos de Jesus abertas na cruz, para que eu e você tivéssemos a vitória, recebêssemos a vitória. Isso é tão verdade que lá em Lucas capítulo 22, versículo 33, vai dizer assim, a palavra de Deus. É Jesus que diz: Simão, Simão, Satanás pediu permissão, é o versículo 31, Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com o trigo. Olha o que diz Jesus. Eu, porém, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, Jesus que orou por Simão, porque Satanás se levantou contra ele, Moisés orou pelo povo, porque Amaleque se levantou contra ele, é Jesus que ora por mim e por você, não tendo a ajuda de Arão e Hur, mas tendo a ajuda dos pregos que seguram as suas mãos, para que eu e você, para que nós tenhamos a vitória na oração. Não mais sobre uma pedra, mas sobre a cruz, para que eu e você, para que o mundo, para que a igreja, sua casa, sua família, todos nós tenhamos a vitória. E o Senhor vai orar por nós até que estejamos com Ele na eternidade, até que Ele seja tudo em todos. Então, meu irmão, combata com coragem, porque nós temos Jesus que ora por nós, como orou por Simão. Satanás quis te joeirar, mas eu orei por ti. Hoje eu digo para você, Satanás, Amaleque, pessoas querem te joeirar tua casa, teus filhos, tua família, destruir aquilo que é de Deus. Mas o Senhor já se levantou em teu favor, orando por ti. Agora cabe a cada um de nós também tomarmos posse dessa palavra e fazermos como fez o Senhor, como fez Moisés. Quer vitória? Ore. Se queremos a vitória, precisamos orar com as nossas mãos erguidas, sem desanimar. É o que Jesus disse no Evangelho. E eu termino dizendo, Jesus contou-lhes uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então, meu irmão, minha irmã, nós não podemos desistir. Mesmo que a nossa resposta não chegue no momento em que queremos, Deus sabe o tempo certo. Se a resposta ainda não chegou, é porque Deus está esperando o nosso amadurecimento na fé. Precisamos amadurecer com o silêncio e com o tempo que Deus dá para nós, para que a resposta chegue. A minha e a sua atitude é uma atitude de oração. Precisamos nos posicionar, precisamos ser fiéis à oração, combater o bom combate da fé e ganhar a coroa da vitória, porque é isso que Deus tem para nós. Então não desista, não desista. Eu estou pedindo ao Espírito Santo agora que dê a mim, dê a você, dê a nós a graça de uma oração constante. Ore sem desanimar
Entre para o seu quarto se tem algum desafio, algum combate, se Amaleque se levantou contra a sua casa. Entre no seu quarto ou vá para uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Erga os seus braços e peça aos santos e aos anjos que sustentem as tuas mãos para que a tua casa, a tua família, ganhe essa guerra contra Amaleque, contra Satanás, contra o mal, porque Deus nos dará a vitória. Deus abençoe você neste dia e que a sua vida de oração seja cheia do poder e da graça de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.